Todos nós já vimos alguns dos trabalhos de Arnold Schwarzenegger, seja em filmes de ação, como O Exterminador do Futuro, ou em uma comédia, como Irmãos Gêmeos. Todos também têm alguma dificuldade em dizer ou escrever o seu sobrenome. Vamos lá, a palavra é Schwarzenegger. Joasenegger. Brincadeiras à parte, a vida do ator serve de exemplo e inspiração para muitos. Um garoto que saiu da zona rural da Áustria, foi para os Estados Unidos, se tornou o maior campeão de fisiculturismo de todos os tempos, um dos atores mais bem-sucedidos de Hollywood e governador da Califórnia. Tudo isso parece realmente a história de um filme. Antes de continuar o vídeo, eu só queria pedir para que vocês deixem o like aí no vídeo, porque isso é importante, assim o YouTube dá mais relevância para ele. E ele acaba chegando em mais pessoas. Bom, o que nem todo mundo sabe sobre o Schwarzenegger é que ele usava, e ainda usa até hoje, a chamada lei da atração. E por isso conseguiu chegar tão longe. Lei da atração, para quem não conhece, para quem nunca ouviu o conceito, é uma expressão bastante usada por espiritualistas que dizem que a mente atrai tudo aquilo que a gente deseja. Aqui no canal tem um vídeo explicando isso detalhadamente, que eu sugiro que quem tiver interesse assista. É um vídeo meio longo, mas ele explica muito bem como isso funciona. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e também nesse card que vai aparecer aqui em cima, nesse izinho. Mas voltando aqui, se você quiser saber como Schwarzenegger usou isso a seu favor, assista esse vídeo até o final. Antes, eu vou falar sobre 5 dicas que ele dá para se ter uma vida melhor. Afinal, o vídeo é sobre isso. E o pensamento, por si só, de nada vale sem a ação. E para chegar onde chegou, o Schwarzenegger não se utilizou apenas de pensamento positivo ou lei da atração. Ele foi atrás, ele lutou. O sucesso na trajetória dele se deve a alguns princípios que ele segue e que ele não tem problema nenhum em compartilhar com as outras pessoas. Em palestras, ele sempre revela algumas das coisas que o tornaram tão grande. Não apenas em palestras, se você ler o livro dele, A Inacreditável História da Minha Vida, ele conta tudo lá também. 1. Cuide de seu corpo e de sua mente. Como fisiculturista, é óbvio o cuidado de Arnold com a saúde. Não apenas física, mas sendo ele um ator, ele também precisou trabalhar muito a mente. Atores precisam sempre estar estudando, lendo e exercitando tanto o corpo quanto a mente. E isso ajudou ele em sua carreira. E essa dica serve para todos nós. Não apenas para quem for ator ou fisiculturista. Um corpo saudável proporciona uma mente saudável e vice-versa. Então isso vale para todo mundo. 2. Transforme suas desvantagens em vantagens. Quando o Arnold começou no cinema, o sotaque austríaco que ele tinha, além do sobrenome complicado e o corpo grande dele, eram vistos como estranhos e incomuns para um ator. Ou seja, essas coisas seriam obstáculos para que ele atuasse. Mas ele não desistiu da ideia de ser ator. Ele continuou tentando ser aceito, até que mais tarde ele interpretou o Conan e o Exterminador, que fizeram dele um grande herói de ação. Acontece que esses papéis exigiam exatamente aquilo que a princípio disseram que seria um impedimento para que ele tivesse uma carreira no cinema.
I'll be back. 3. Nunca siga a multidão. Vá para onde estiver vazio. Na hora do rush, geralmente, algumas pessoas costumam evitar ruas ou rodovias lotadas e vão por outros caminhos, mesmo que sejam mais longos. Segundo Arnold, essa dica serve tanto para essas coisas pequenas, como o trânsito, quanto para a vida em geral. Quando todos os aspirantes a atores tentavam conseguir papéis pequenos, o Arnold mantinha o seu objetivo de ser o protagonista, até que conseguiu. Na política também, quando todos os políticos tentavam subir de cargo em cargo, ele se candidatou direto como governador, sem nunca ter sido eleito para qualquer outro cargo antes. Então, ele sempre diz isso, para as pessoas sempre irem onde a maioria não vai. Tem uma frase do Walt Disney também que diz isso, né? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Embora o vídeo seja sobre o Schwarzenegger, eu achei que dá pra fazer um comparativo aqui, colocar essa frase, porque tá dizendo quase a mesma coisa. O que foi que deu nele? Ele quer ser presidente. 4. Não culpe seus pais. Às vezes, os pais podem acabar não dando todo o tempo e carinho que os filhos tanto desejam. Em muitos casos, eles podem não gostar do caminho que os filhos escolhem. Mas, como diz o Arnold, eles fizeram o melhor que puderam por você. E caso lhe tenham causado algum problema, quem precisa solucioná-los agora é você. Então, se você tem uma boa relação com seus pais, ótimo. Mas, se não tem, procure não perder tempo e energia apenas culpando eles. Em vez disso, faça algo que os deixaria orgulhosos ou pelo menos calados. 5. Não pense demais. Deixe a mente relaxar. Você já reparou que as nossas melhores ideias vêm no banho ou quando estamos tentando dormir? Isso é porque, nesses momentos, a mente não está se esforçando, ela está relaxada. E é cientificamente comprovado que a mente trabalha muito melhor quando não está se esforçando. Por isso que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma prova, dá aquele branco, porque a mente está fazendo um esforço enorme ali. Sendo assim, uma dica que ele dá é desligar a mente. Ao longo do tempo, isso acaba se tornando uma forma de meditação. Assim você vai saber agir de forma instintiva e tomar decisões essenciais para a sua vida, não pensando demais. Schwarzenegger fez muito isso na vida dele. Além dessas 5 dicas, ele sempre cita várias outras e diz como tudo isso ajudou na vida dele e fez com que ele chegasse onde ele está. Para quem quiser saber mais, eu sugiro a leitura da autobiografia dele, que eu já citei antes, né? Que é excelente. Mas no vídeo eu selecionei essas 5 porque considerei que eram as melhores. Agora, se você assistiu até aqui, chegou o momento de falar sobre a lei da atração. Além de Jim Carrey, Will Smith, J.K. Rowling e tantos outros, Schwarzenegger usava a lei da atração desde a adolescência. Aliás, eu até poderia fazer um vídeo falando sobre esses outros famosos que eu citei, mas aí depende de vocês. Deixe nos comentários aí se você quiser um vídeo falando sobre eles, ou até mesmo sobre alguma celebridade que eu não citei. Mas, como eu dizia, quando o Arnold era adolescente, ele queria ser um campeão de fisiculturismo. Então, ele colocava fotos de fisiculturistas
na parede e ficava olhando para elas, se imaginando daquele jeito e vencendo os concursos. Ele já contou várias vezes que a mãe dele via aquilo na época e achava que o filho era gay. Aí ele tinha que se explicar, né? Falar, não mãe, é que eu quero ficar assim, não é que eu acho os caras bonitos nem nada, não. Isso funcionou perfeitamente. Schwarzenegger se tornou campeão de fisiculturismo e foi para os Estados Unidos. É claro que nessa época, muito provavelmente, ele usava a lei da atração de forma inconsciente. Talvez, só talvez, ele já tivesse lido em algum lugar. Mas isso é algo que ele nunca revelou, ele nunca falou sobre. Então, supondo que nessa época era inconsciente, em algum momento ele descobriu sobre a lei da atração de fato, leu sobre isso, e através dela se tornou o maior campeão de fisiculturismo de todos os tempos. Que bodybuilder, porra! Um dos atores mais famosos de Hollywood e governador da Califórnia, o maior estado dos Estados Unidos. Economicamente falando, não em questão de território, antes que tentem me corrigir nos comentários. E mesmo chegando tão longe, o cara mantém a humildade e não se importa de compartilhar a fórmula do sucesso dele. Além de falar no seu livro, ele vive dando palestras, onde dá várias dicas para as pessoas de como ter uma vida melhor e correr atrás dos seus sonhos. 5 das quais são as que eu citei aqui no vídeo. Hasta la vista, baby.